Shalom, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um Shiur e dessa vez eu quero falar sobre um tema bem interessante. Já faz um tempo que eu queria fazer esse Shiur, mas a oportunidade infelizmente não tinha se manifestado ainda. E eu quero falar sobre as velas de Shabbat e sobre algumas alahot. Para quem não sabe, alahot é leis, é plural. São as leis do judaísmo, tá bom? Bom, por que é que eu quero fazer esse shiur? Primeiro porque eu percebi que algumas pessoas, até mesmo judeus, né, nascido em lar judaico, ou mesmo conversos, não estão seguindo a Allahá como tem que ser, né? E isso é uma questão muito delicada mesmo. Nas questões de santidade, naquilo que o Criador, bendito seja o seu nome, ordenou que nós fizéssemos, nós temos que fazer com muito esmero, com muito respeito, com muito cuidado, pois são questões santas, né? Santo no sentido de separado, tá? O sentido real da palavra. E eu notei algumas coisinhas, né? A gente sempre é convidado para passar o Shabat com alguém, ou receber o Shabat, né? O Kabbalat Shabat, a cerimônia que acontece na sexta-feira à noite, em honra ao Shabat. E eu venho notando que as pessoas, não só no Kabbalat Shabbat, mas também na Ávida lá, tá tendo alguns comportamentos que não tá de acordo com a Allahá. Obviamente eu não vou diante da pessoa corrigi-la, né? E é por isso que eu disse que eu também quero falar sobre Alahot, sobre as leis judaicas. Tem uma passagem no Talmud, tem algumas na verdade, mas essa em específico, que dois rabinos, um rabino mais jovem e um rabino bem mais experiente, estão conversando e uma mulher ela esbarra num balde com água e, obviamente, a água se esparrama por todo lugar. E ela começa a secar aquela água. E o rabino mais jovem, ele olha pro rabino mais velho e diz: Mestre, isto não é uma proibição de Shabat? Ele diz: Sim. E por que nós não a corrigimos? E o rabino mais velho olha para o mais jovem e diz: Porque existe uma lei muito maior. Você não pode constranger alguém, principalmente em público. E é isso que está faltando em muitas pessoas. Mas está faltando mesmo. Eu tenho visto muitas pessoas, principalmente os que estão retornando ao judaísmo, não abandonando as práticas brasileiras, tá? O que é a prática brasileira? É a fofoca, é o não ter cuidado com as palavras, é o repreender achando que. Eu não sei o que é que passa na cabeça dessas pessoas. Né? Obviamente não são todos, tá? Graças a Deus, bendito seja que não é a maioria, mas tem uma quantidade boa de pessoas que pensam assim, que tem uma língua muito afiada para falar, para corrigir, em público principalmente, constrangendo seu irmão. Isso é uma proibição. Isso é ir contra a Allahá. Então, é necessário que aprenda primeiro que é Allahá, para então, talvez um dia, corrigir seu irmão. Corrigir com carinho, com atenção, com cuidado,
pensando no melhor para o seu irmão e não simplesmente corrigir por corrigir, né? Bom, e como eu ia dizendo, é, a gente errar uma vez, duas vezes, ainda vai, mas a vida toda, então já não é um erro, já é algo que a pessoa internalizou, possivelmente por falta de conhecimento, e que a pessoa que tem o conhecimento, que sabe que está sendo operado aquela cerimônia, no caso aqui o Kabbalat Shabbat, o acendimento das velas, e deixa isso acontecer, ele acaba recebendo sobre si um julgo também. Me foi perguntado se a pessoa que acende de forma errada, está fazendo de forma errada, se ela recebe alguma punição dos céus. Não é que ela receba uma punição porque ela não sabe que está fazendo de forma errada. Talvez ela não teve alguém que orientasse, ou não estudou o suficiente. Aí alguém pode dizer, sim, mas é culpa dela, né? Ela que não estudou, ela que não perguntou. Tá, mas não é que ela vai receber uma punição. Mas talvez algumas coisas que viria para ela deixará de vir. Alguma bênção, alguma coisa que viria acaba não vindo, tá? Vamos lá. Primeira coisa, todos os rabinos na nossa literatura judaica diz que a alma do ser humano é a vela de Deus. Então a nossa alma é a vela do próprio Criador. Ele assoprou em nós, no homem, no Adão. Adam em hebraico significa humanidade, homem. E essa vela ela foi extinta. Eu não costumo falar o real significado, gravar em áudio o real significado, embora já tenham me pedido muitas vezes. Mas desta vez eu vou falar. O que realmente significa a cerimônia de Kabbalat Shabbat? Se você pergunta para qualquer rabino, ele vai dar várias explicações, cada um vai dar uma de forma diferente, todas muito bonitas, não está errado, mas ela está em outros níveis. Lembra-se que nós temos 4 níveis de interpretação da Torá, né? Conhecido como Pardes, onde a primeira letra, a letra P, né, vem de Peshat, que quer dizer literal, a interpretação literal, tal como está ali. Depois nós temos Remes, tá? Que é algo mais alusivo. Depois nós temos Drash, que seria mais como, não sei se eu poderia dizer assim, como uma parábola, tá? E depois nós temos Sod, que é o nível místico, mais profundo, mais espiritual. Então essas explicações que a maioria deles dão tá nesse nível entre o alusivo e não chega a ser literal. Não tem um literal aqui. Gostaria de dizer que tem, mas não tem. O literal, nesse caso, ele está intimamente relacionado com o nível Sod, o nível mais místico. O que acontece no Kabbalat Shabbat é que se tem 2 pães, tá? Que a gente chama de halá, no plural fica halot, tá? Então essa halá, ela representa o homem e a mulher, Adão e Eva. Não pode faltar na cerimônia de Kabbalat Shabbat. Então sempre tem 2 halot e elas estão cobertas, tá? Essas halot, e é muito importante eu dizer aqui que o pão, embora a gente chame de halá, a halá não é o pão. A halá
é a parte da massa, e tem uma quantidade mínima para separar essa parte da massa, que é queimada. Essa é a halá, tá? E essa parte ela era doada aos sacerdotes para que servisse de oferta de elevação, tá? E por que hoje ela não pode ser consumida? Já me fizeram essa pergunta. Eu não posso doar para um mendigo, um morador de rua? Não. Por mais que pareça nobre, não pode doar. Por que não pode doar? Porque ela representa impureza. Ué, como assim impureza? Quer dizer que era doado aos sacerdotes a parte que representa impureza? Exatamente. Porque os sacerdotes eram os únicos que estavam no nível espiritual que permitia a eles comer essa parte. E essa impureza, ela permeia tudo. Eu já expliquei em vários shiurim meu, shiurim em hebraico quer dizer aulas, tá? Em várias aulas minhas. Como é que surgiu a impureza? O Criador, bendito seja o seu nome, aqui eu explico novamente de forma um pouco mais rápida. Quando ele criou todas as coisas, para que o homem tivesse escolha, foi necessário que existisse o bem e o mal. Como ele diz no profeta Isaías, eu fiz todas as coisas, eu criei o bem e o mal. Só que essa impureza, ela não podia ficar nos mais altos céus. Tá? Existem vários níveis, eu tenho um shiur que eu falo sobre isso também. Então, essa impureza ela não podia ficar nos altos céus e ela foi caindo nível a nível, até ela chegar na nossa dimensão, que é considerada a dimensão mais bruta, palpável, onde tem matéria. E aqui ela se alojou em tudo, mas em maior quantidade em animais que nós conhecemos, a Bíblia diz serem impuros espiritualmente e até a nível físico também, impuros. Porco, coelho, é, lagosta, caranguejo, camarão e várias outras coisas. Peixe de couro, enfim. Só que ela está em tudo, absolutamente tudo, inclusive em nós, tá? O Zohar diz que a má inclinação, tá? Ela aguarda na saída do útero a criança para se apegar à criança e nós só nos livramos da má inclinação quando nós morremos. E ainda assim demora 7 dias para que se desapegue totalmente do nosso corpo físico, tá? Bom, tendo explicado isso, é importante entender o porquê que essa parte da massa, a halá, era separada, tá? Quando Adam e Rava pecaram, essa impureza se apegou neles. As pessoas que estudam comigo sabem exatamente qual foi o pecado, tá? Não foi uma maçã ou qualquer outra fruta, ainda que tenha literatura tal que diga que foi que parece isso, que parecia aquilo. Tem nada a ver com isso. É chocante, é um outro nível de interpretação, mas é bem literal. Eu costumo dizer que o Gênesis ele costuma ser bem alusivo, inclusive está codificado nele, né? Remes está codificado essa palavra em Gênesis, várias vezes aparece. Só que ele é bem alusivo para não falar o literal, tá? Então, quando houve esse pecado, a vela, a alma do homem, principalmente do Adão, ela se apagou. Houve uma queda. E nós, a humanidade, caímos de nível. Houve uma mistura do material genético
adâmico com material narrashiano. Tá? Só que existem 5 tipos, 5 variações de homem desde Adão até nós. O Adam é o nível máximo, tá? É o nível que nós almejamos, que nós um dia retornaremos. Baruch Hashem. Só que existem outros. Nós somos o Anosh. Nós somos o 5º nível, a 5ª variação. Esse corpo que nós temos aqui. É muito importante entender isso. E é por isso que nos textos bíblicos, quando o Criador, bendito seja o seu nome, falava com algum navi, né, com algum profeta, ele dizia Ben Adam, que traduzem por filho do homem. Tá? Ben Adam quer dizer filho de Adão, ou filho do homem mesmo, tá? Na tradução. Adam também significa homem, humanidade. Só que o Criador ele está querendo dizer você é filho do Adão. E o Criador está dizendo você não é filho do Nahash, porque existe uma outra semente. O próprio Gênesis e o próprio Criador, no livro de Gênesis, Bereshit, ele fala, né? A tua semente e a semente da serpente. Existem 2 sementes. E depois aparece uma terceira, mas não vou adentrar nesse assunto. Então, é importante que a gente entenda que essa simbologia do cobrir a Halot, que representa nesse caso Adão e Eva, acontece justamente por causa desse pecado. E porque eles se perceberam nus, tá? Tiveram vergonha do seu estado. E não é pela nudez em si, é porque existem 2 tipos de Or. Or, em hebraico, quer dizer luz. Um com Ain e outro com Aleph. Então houve uma mudança da vestimenta deles, do nível espiritual para esse corpo aqui. Esse corpo aqui ele está sujeito à vergonha, ao pudor, enfim. E a vela, porque ela tem que ser acendida pela mulher? Porque é uma retificação que a mulher faz. Ela reconhece que houve uma falha, que toda a humanidade caiu por um ato de Eva, e ela faz essa retificação, ela procura fazer. Até hoje, em toda a literatura judaica, é dito que uma única mulher conseguiu retificar o pecado de Rava, de Eva. E foi nossa matriarca Sara. Bom, ela acende essa vela, simbolizando a alma do homem. E ela acende uma por ela também. A Allahá diz que se deve acender 2 velas. Tá? É um costume, é uma tradição. É um minhag. Porque a Allahá mesmo, ela diz que é uma, que é a do Adão. Mas se convencionou e se tornou uma Allahá rabínica que a mulher acenda 2 velas. Também se tornou o costume que a mulher acenda pelo marido, por ela e pela quantidade de filhos que eles tiverem. Tá certo? Só que, na ausência dessas velas para ela, para os filhos, ela deve, aí sim, a Allahá só tiver uma, ela deve acender pelo marido. É importante entender isso. Ela não pode dar preferência a ela ou ao filho, tem que acender a vela. Essa vela é para o marido. Só tem uma, é para o marido, tá bom? E vamos lá ao que eu falei. Eu notei alguns erros. Por exemplo, algumas pessoas estão acendendo a vela de Shabat e está balançando o fósforo. Totalmente proibido, isso não é permitido. Depois que você acende a vela de Shabat, você não pode mais manipular o fogo, tá? Você não pode apagar, não pode acender.
Acendeu as velas, não se faz mais isso. Então o que é que você pega? Pega o palito, você não vai deixar queimar sua mão, óbvio, e repousa ele sem fazer movimentos bruscos, geralmente ali próximo, no próprio utilitário recipiente onde está a vela de Shabat. E deixa apagar por si só. Outra coisa, vela de Shabat, depois de acesa, ela não pode ser movida. Eu tenho visto pessoas acendendo a vela de Shabat, balançando o fósforo e movendo a vela. Não pode. A vela, ela tem que ter um local específico. Você não pode acender a vela de Shabat um dia na cozinha, um dia na sala, na despensa, no terraço. Não, ela tem que ter um local, ela tem que ter um local de honra para ela. Geralmente nas casas judaicas ela fica próximo num balcão, um local reservado, alguém compra um local só para isso, em honra, próximo de onde vai fazer a refeição. Não se coloca na mesa, não é costume. Eu tenho visto algumas pessoas colocarem na mesa. Não que seja errado colocar na mesa. Como eu falei, não é costume colocar na mesa. Por quê? A dona de casa vai precisar do espaço para a comida de Shabat. Pode ser que alguém derrube, pode ser que alguém mova sem querer. Então ela fica próximo, uma banqueta próxima de onde é feita a refeição, mas um local que ninguém vai mexer, onde não se coloca nada lá além das velas de Shabat. Isso é muito importante. Se a vela apagar depois que você acender, você não pode reacender a vela, tá? Eu não estou falando que não pegou. Você tentou ali e não pegou ainda. Estou dizendo, acendeu, estava acesa. Você acendeu a primeira, a segunda, a terceira, alguma vela apagou, você não pode reacender a vela. Se isso acontecer várias vezes, tem que fazer uma investigação espiritual, porque os céus estão lhe mandando um sinal. Não é normal uma vela se apagar tão rápido assim. A vela, ela deve durar pelo menos, um entendimento da maioria dos rabinos, meia hora, que é o tempo que daria para fazer a refeição. Mas o ideal é que ela dure ao menos a refeição. Tá? Mas geralmente essas velas duram aí umas 6 horas mais ou menos, tá bom? Nossos sábios ensinam que o Criador bendito seja, ele disse: minha vela, se referindo à Torá, né, que ele entregou ao povo Yehudi, ao nosso povo, está na tua mão, e a tua vela, ou seja, a tua alma, está na minha mão. Portanto, guarda a minha vela para que eu guarde a tua vela. E quando nós honramos o Shabat, algo muito maravilhoso, muito especial acontece. Porque estamos honrando, homenageando o Shabat. Nós nos vinculamos, nos ligamos espiritualmente, nos tornamos errad, nos tornamos uno, um com o povo judeu. E é um costume muito antigo, que vem desde os tempos bíblicos. É dito em Bereshit, em Gênesis, no livro de Gênesis, que a nossa matriarca Sara, ela acendia a vela de Shabat, e essa vela ela durava a semana toda. Era um milagre que acontecia, de Shabat a Shabat. Ela só se apagava na sexta-feira para que ela pudesse acender novamente e honrar o Shabat e honrar o Criador uma vez mais. Da mesma forma, esse milagre ele voltou a acontecer depois que nosso patriarca Isaac, ele casa com a nossa matriarca Rivka e ela recita a bênção sobre essa mesma vela. E nossos sábios ensinam que ela acendia a vela de Shabat desde os 3 anos de idade.
E daqui vem a Allahá, que diz que toda menina, a partir dos 3 anos de idade, deve acender sua própria vela. A mãe, ela acende para os filhos, homens, mas as meninas, a partir de 3 anos de idade, devem acender sua própria vela. E eu tenho uma amiga, faz parte do meu grupo de estudos, que uma vez perguntou se a filha dela poderia acender, e ela vai lembrar disso, e eu orientei que era melhor não, porque cada caso tem que ser analisado, né? Ela chegava, às vezes não dava tempo ela acender a vela, né? Ebnei Anusim, Ebnei Noar, melhor dizendo, não fez o Giur, né? Não, a conversão ao judaísmo, mas não é proibido acender a vela, né? Só não se faz a bênção, mas não é proibido. Lembrando que nós, o povo judeu, fomos ordenados a 2 mandamentos, né? Honrar e guardar o Shabat. O não judeu, ele não é proibido de honrar o Shabat. Ele não deve guardar, mas ele pode honrar. E eu disse a ela, é melhor não. Uma criança em casa, sozinha, manipulando fogo. Então é uma questão de segurança. Mas sim, a Allahá permite a partir dos 3 anos de idade, e não só permite, como deve fazer, que a menina acenda a vela de Shabat, a dela, tá? Ela não pode acender pela mãe, a do pai, nem a da mãe. Ela tem que acender a própria vela dela. Da mesma forma, na medida que ela cresce, adolescente, ela deve continuar acendendo. Isso está servindo de elevação espiritual para ela e vai propiciar, aqui é uma singular também, que ela encontre sua alma gêmea, vai facilitar esse encontro, tá? Então essa tradição da vela de Shabat está aí em torno de uns 3.800 anos que o nosso povo faz isso aí, desde a época do nosso pai Abraão para cá. Bom, como eu ia dizendo, tem algumas coisinhas que eu notei que o pessoal tá fazendo que não é uma forma muito correta. Às vezes esquece de cobrir a halá, não pode, tá? Tem que estar coberto até a hora que o homem vai fazer a recitação, as bênçãos, Kabbalat Shabbat. A mulher é quem inicia o Shabbat, tá? Com acendimento das velas. Véu, mulheres. Inclusive fui indagado, né? Eu não sabia que... Gente, não se acende vela de Shabat com cabelo descoberto. Isso é julgamento, tá? Cuidado. Nenhuma oração, homem ou mulher, nenhum serviço ao Criador, bendito seja o seu nome, se faz com a cabeça descoberta. Homem, coloque o talit, coloque a kippah. A mulher coloca o véu. Tá? É uma questão, sempre tem que ter isso em mente. Vai acender a vela de Shabat, coloca o véu. Vai fazer suas orações, coloca o véu. Isso aqui é Allahá, tá? Não se negocia. Que mais? Kabbalat não, já falei. Avdalá, a cerimônia de encerramento do Shabat. Kabbalat é o recebimento, Avdalá é a cerimônia que encerra o Shabat. Acende-se a vela, eu vejo as pessoas espalmando a mão na vela, para que a luz pegue a palma da mão. Isso não se faz. Você ilumina as unhas e os seus dedos dobrados, apontando para a sua palma da mão, deve fazer sombra na palma da mão, não é com a mão aberta. Então, é uma outra coisa que muita gente faz errado nesse ponto. Por que se faz isso? Porque o único elemento que sobrou do corpo original do Adão foram as unhas, tá? Há quem diga que os cabelos também, mas com certeza nós sabemos que são as unhas. Se você olhar para as unhas, às vezes eu me pego olhando para as minhas unhas, que eu digo, que coisa linda.
essa queratina aqui é muito bonita. É uma coisa interessante. Realmente é o único elemento que sobrou do corpo adâmico. Obviamente num nível bem menos do que era, né? Eu já vi algumas pessoas dizerem que o aspecto do corpo adâmico era. O corpo dele todo era igual das nossas unhas. Aparência roseada. Bom, lembrando, não devemos constranger as pessoas, tá bom? Meu rabino sempre me ensinou que não somos nós que guardamos o Shabat. É o Shabat que nos guarda. Então, o nosso Shabat, ou melhor dizendo, a nossa semana, a nossa vida depende de como é o nosso Shabat. Se esforce para guardar e honrar o Shabat. É proibido no Shabat se estressar, ficar com raiva. Se você se estressa no Shabat, se você fica com raiva, você já quebrou o Shabat. Não adianta ficar com raiva no sentido eu vou ficar com raiva, mas isso é o melhor que eu posso fazer para guardar o Shabat. Eu vou ficar com raiva porque daqui a pouco eu me acalmo. Não. Você é proibido de ficar chateado, de ficar com raiva, de brigar, de levantar o tom de voz para sua esposa, para seus filhos no Shabat. Senão você quebrou o Shabat. Shabat é algo tão sagrado que mesmo uma pessoa de luto, o luto tem que cessar no Shabat. Ela para de sentar na medida de 2 palmos do chão, que é o máximo que ela pode sentar, numa banquetazinha baixinha, ou no chão de preferência. Ela deixa de ficar descalça dentro de casa usando meias. Ela pode voltar a ouvir música, ela pode comer comida mais agradável, ela pode se vestir bem, ela pode e deve ter relações sexuais no Shabat. Inclusive é um dia que tem que ter, tá? A Halahá determina isso. Shabat é o dia propício, perdão, para isso. É importante estudar as leis de Shabat, muito importante. E leis de Shabat é algo que muita gente não entende. Não entende porque não quer entender o cenário que cada um está. Primeiro, existe uma coisa chamada Galut. Galut significa exílio. Todo aquele que está fora das terras de Israel está no exílio. E nem toda lei se aplica no exílio. Nosso mestre Moshe mesmo, ele dá um exemplo disso. O povo passa 40 anos no deserto aprendendo a lei, no seu tempo, que o povo acha que veio tudo de uma vez. E chega um dia que ele diz: quando entrardes na terra que o Senhor vosso Deus prometeu e jurou aos vossos pais que os daria, então passareis a cumprir todas as palavras desta lei que hoje vos ordeno. Então passareis a cumprir. O povo não estava cumprindo toda ela. Porque fora das terras de Israel é impossível cumprir a lei, toda ela. Ah, deve ter gente se revirando aqui agora. Eu acho bonito as pessoas que tentam a todo custo cumprir. Olha, talvez se você for milionário você consiga cumprir. Talvez. Ah, porque tal coisa é kasher se tiver o selo rabínico. Tu sabe quanto custa uma carne? Não é nem meio quilo, é 460 gramas de carne kasher. Queira nem saber. Se o produto ele segue a Halahá, ainda que não tenha um selo rabínico, ele é kasher. Não precisa de selo rabínico. Na época de Abraão não tinha rabino. E não estou falando mal dos rabinos. Hasve Shalom, que é isso. Muito importante o serviço que fazem. E se você pode comprar kasher, compre, por favor.
tá? Na verdade, seria até um pecado, entre aspas, tá? Modo de falar uma expressão, você não comprar produto kasher tendo condições, né? Só que a pessoa que vai na feira e compra sua tomate, não tem selo rabínico. Ah, deve olhar se não tem nenhum bicho, se não caiu no chão, né? Tem um alahá sobre isso. O alimento caiu no chão, ele fica lá, tá? Pare de pegar fruta que caiu no chão para comer, tomate, ou seja lá o que for. Você tá descumprindo a alahá. Caiu, fica lá, pertence à terra. Vai alimentar a terra. Mas se você foi comprar, não tem bicho, tem que fazer, tem que examinar, né? Se tiver qualquer bicho ou furinho, não sei o que, ela já não é kasher. Não é apropriada. Kasher significa apropriado, para quem não tem conhecimento. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Aí eu vejo as pessoas, é, Rio de Janeiro, deixa eu dar um exemplo do Rio de Janeiro. Ah, tem o Eruv. O rabino tal falou com o prefeito autorizou, passou um fio azul, um cordão azul, e naquela área ali tá vogando as leis de Shabat. Não tá. Desculpa, tem que falar a verdade, não está vogando as leis de Shabat. Eruv não é o cordão, não, hein? A lei de Eruv não é o cordão. Para ter um Eruv, tem que ser uma rua, uma avenida que passe por dia 6 milhões de pessoas, a mesma quantidade de pessoas que saiu do Egito, para valer a lei de Shabat. Então, porque no Shabat você não pode andar mais que 930 metros. Bom, primeiro que tá errado, porque 930 metros é do limite da cidade, né? Que eles sempre omitem essa informação. Você não poderia, nas terras de Israel, por exemplo, não pode andar mais que 930 metros além do limite da cidade. E as leis para o mar já é diferente também da lei da terra, tá? Então, coisas que tem que ser estudada. Ah, não pode carregar nem a chave no Shabat. Meu querido, você não tá em Israel, não. Que a cada esquina tem uma sinagoga. Agora, uma pessoa que mora em Israel e não cumpre essas leis, realmente a pessoa é afrontosa. Porque tem tudo para cumprir o Shabat. Tem comida kasher barata no preço daquele país. Aqui é mais caro pra gente. Lá não, lá é o normal. Tem sinagoga virando a esquina. Agora, aqui no Brasil, onde eu vejo a comunidade de Biné no Sim, que anda 200, 300, 400, 500 quilômetros de carro, claro, para chegar na sinagoga, tem que sair cedo, muitas vezes se complicando no trabalho, no estudo, seja lá o que for, para ir para um local para dormir no chão e ainda se orgulham disso. Desculpa, tem dois meios de ver essa situação. Você pode realmente ver que você está honrando o Shabat, que você fez todo esse esforço, ou você pode colocar a mão na consciência e dizer, mas o Criador não me ordenou isso, ele me ordenou regozijo, descanso. Olha o esforço que estou fazendo. Tá submetendo a tua esposa, teu filho, a mesma coisa? E detalhe, já que estamos falando de Alahá, vamos lembrar que muito do que hoje se chama de sinagoga não é sinagoga, não. Olhe lá se for um Bet Midrash, uma casa de estudo. O que torna uma sinagoga sinagoga é a mikve. Se não tem mikve, não tem sinagoga. A mikve é algo tão importante que a Alahá permite você vender o Sefer Torah para construir a mikve. O Sefer Torah. Aquilo que todo mundo almeja, que todo mundo quer comprar, custa aí alguns mais de 200 mil reais. Feita à mão, demora anos para se fazer. Muitos vêm até banhado a ouro. Você pode vender. A Alahá permite você vender a sinagoga para construir a mikve. Né? A sinagoga que eu digo é a estrutura, porque se não tem mikve não é sinagoga. Eu tenho visto muitas pessoas, judeus convertidos, enfim,
que amam chegar ao Shabat e ficar ali, um rebatendo o outro, como se isso demonstrasse que sabe mais do que eu. Certa vez eu estava num evento judaico e eu estava falando que não existe isso de adicionar à lei. Chegou um jovem. Ah, mas é permitido. O Criador deu autorização ao Sanhedrin. Sanhedrin, para quem não sabe, é a mais alta corte jurídica de Israel. Não existe no presente momento. Composta de 71 juízes. Depois 72 com o rei, né? Se bem que o rei não julgava essas questões mais elevadas. E disse, mas é como se fosse um projeto de lei, esqueci, tem um termozinho aqui usado no Congresso brasileiro, projeto de lei, enfim, emenda à Constituição, coisa assim. Eu olhei para ele e disse, meu querido, nosso mestre Moshe, ele pegou 2 montes, dividiu as 12 tribos de Israel, 6 tribos no monte, 6 tribos no outro monte. 6 abençoou e 6 amaldiçoou. Você escolhe o caminho que você quer. Ele mesmo disse: das palavras que hoje vos ordeno, não acrescentareis dela, nem dela tirareis. Que seja maldição. Ele falou isso. Ah, mas o Sanhedrin então não tem outro. É claro que tem, mas não para adicionar nem tirar. Ele tem autorização para quando você tiver uma dúvida, você ir até ele e ele dizer qual é a forma correta de se fazer. Mas adicionar ou tirar? E hoje em dia eu vejo muitos rabinos por aí. Desculpa quem faz isso, mas tá errado. Inventando lei. Outro dia eu vi um absurdo. É um costume que se tornou lei. Costume não se torna lei. Costume é costume, não importa quantos anos, milhares de anos se passe. Minhag é minhag, costume. E detalhe, se ele chegou até você, não são palavras minhas o que eu vou citar aqui, depois eu cito o rabino. Se esse costume chegou até você, é da sua família, então está na sua mão decidir se você continua o costume ou não. Óbvio. Palavras do Rabino Manivinhas. Ué, não é um costume? Não é da sua família? Você decide se você continua ou não. Simples. Isso é um pensamento judaico. Não ficar seguindo que nem ovelhinha que o povo fala. Outra, quem é que determina que o determinado costume de uma família tem que ser seguido por todo Israel? Quer dizer que tem um rabino muito proeminente, bendito seja ele por isso, ele conseguiu alcançar isso. Admirado por todo o povo de Israel, todo o povo tem que seguir o costume dele. Se você quiser seguir, é um direito seu também, tá? Agora não venha impor para aquele que disse não, não vou seguir. Uma coisa que não é ensinada e às vezes me preocupa. São poucos os rabinos que ensinam isso, ainda bem que o meu me ensinou. É que a autoridade máxima na sua casa é você. Você pode ouvir o que o rabino fala, deve consultá-lo, mas quem decide, desde que não quebre a alahá, desde que não descumpra aquilo que o Criador ordenou, é você. Você é o Rosh Habeit, a cabeça, o líder da sua casa. Quem decide é você, não é o seu rabino. Ele vai mandar na tua esposa, vai mandar no teu filho? Desculpa. A conversa tá reta, tá direta, mas é importante. Porque o nível de discussão, o nível de entendimento que tem acometido as casas de estudo judaica tá uma coisa de fazer medo, de espantar. Pessoas que não estão pensando, que não estão raciocinando. Rabino Manivinhas, ele fala uma coisa interessante.
Primeira coisa que ele diz, não existe judaísmo. Existe judaísmos, plural, são vários. A lei é uma só, mas a interpretação, a forma de agir, os costumes, os minhagim, são vários. Se você é askenazi, você tem uns 50. Se você é sefaradi, você tem uns 15. É Yosef Karo, é Moshe Ben Nachman, é o Rambam e vários outros, muitos outros. Até o finado de bendita memória, o ex-rabino-chefe de Israel, Rabi Yosef, Obadia Yosef. Você vai ter vários pensamentos. Vários. Agora eu vejo pessoas descumprindo a Allahá. Peruca no lugar de véu, desculpa. Nunca, se alguém perguntar pra mim se isso é correto, eu vou dizer que isso é correto. O Criador não autoriza isso. É véu. Ah, mas mandou cobrir o cabelo. Tá, mas qual o objetivo de cobrir o cabelo se você tá usando outro cabelo por cima que nem é seu, muitas vezes oferecido à idolatria? Muitas vezes não, cara. Essas perucas aí, tudo vem da Índia. Vendido ou ofertado para ídolos. E detalhe, os sacerdotes dos templos lá, riquíssimos vendendo essas coisas, enquanto que o povo, com maior cuidado e carinho, achando que é pro seu ídolo lá, doa e eles vendem para o Ocidente. A verdade é essa. Tá com um objeto, um avodazará, uma idolatria, um serviço estranho na cabeça. Ah, mas então a Allahá diz que a mulher ela tem que usar o véu. A mulher casada. Sim. E por que é que a sua não usa? Bom, meu querido, existe um conceito chamado Pikuach Nefesh. Conceito cabalístico, judaico, elevadíssimo. Que significa primeiro a vida. A vida é o essencial, é o mais importante. Se você está num país onde o anormal é uma mulher se vestir bem, estou falando normal não, estou falando anormal. É uma mulher se vestir bem, cobrir seu cabelo é algo que atrai atenção, é algo que parece que excita os animais que tem por aí, não são homens. Como eu já vi uma conhecida que andava lindamente, com todo respeito, lindamente no sentido da Allahá, no sentido perfeito no vestir, em questão de honra. Vestido até lá embaixo, não era na panturrilha, não, era no calcanhar. Manga até o punho, no mínimo 3/4. Sem decote, véu na cabeça. E essa mulher várias vezes faltou quase para acontecer alguma coisa pior. Em metrô, na rua. Então você tem uma lei que o Criador diz que a mulher ela tem que usar o véu. Mas você tem uma lei que é maior acima de todas as leis. Perdão, corrige, quase todas as leis, com exceção de 3. Grave isso que eu vou falar agora. Adultério, assassinato e idolatria. Essas 3 coisas, se alguém chegar para você e disser, se você não cometer adultério, assassinato ou idolatria, uma delas, eu vou te matar. A Allahá diz que você deve morrer. Aquele que teme a Deus não pode cometer essas 3 coisas. A Allahá, ela diz, ela é clara, adultério, idolatria e assassinato. Isso é carete. Carete significa ser. Eu amo a tradução em português. É uma das poucas vezes que a palavra na língua portuguesa ela equivale exatamente ao original. Caret, em português, significa extirpar. Extirpar significa arrancar com violência, com força. Está escrito que aquele que comete esses pecados é arrancado com força, é extirpado do povo de Deus.
Aí ele vai nascer de novo. Quem não acredita aí, só lamento. Que a Bíblia está repleta de menções à reencarnação. Repleta. Não tenho culpa se a sua versão da Bíblia é manipulada, adulterada e várias outras coisas. Mas no original está repleto. Repleto. Abel, ele foi chamado pelo Criador de o pai de todos os justos. Abel morre. 130 anos depois nasce Sete e o Criador diz que Sete é o pai de todos os justos. Peraí, quantos pais de todos os justos existem? Caim, ou Caim, como alguns gostam de falar, o Criador diz que 7 vezes 7, quem tocasse nele Caim seria vingado. Isso é um código, significa que ele só seria julgado 7 vezes 7 reencarnações. E depois, a Bíblia pula de Caim para um tal de Tubal-Caim. Em hebraico, Tuval-Caim. Aquele que traz Caim. Como assim, aquele que traz Caim? E Lameque, trisavô, tataravô, sabe Deus o que, desse Tubal-Caim, vai caçar, meio cego, já não enxergava muito bem, e ele acaba matando o tataraneto dele. E ele chega para as mulheres dele, sim, ele tinha muitas, e ele fala: dai ouvidos, ó mulheres de Lameque, porque um jovem eu feri e um homem eu matei. Ué, que era um jovem, a gente sabe, mas porque ele disse que um homem matei, foram dois? E o neto não tá morto? Como é que eu feri? O que ele tá querendo dizer, e ele tinha esse conhecimento, ele sabia que aquele jovem era Caim reencarnado. Um jovem eu feri e um homem eu matei. Porquanto se Caim 7 vezes 7 será vingado, Lameque 70 vezes 7. Iov, Jó, no seu momento de angústia, que não durou 70 dias, tá? Ali é um código, foram 70 anos. Ele diz: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. Não vem dizer que é a terra, que a terra não é mãe de ninguém. Você não saiu da terra. Ah, mas Adão foi criado do pó. Isso é um código, tá? E outra, quando você é enterrado, você não é enterrado nu, pelo que eu saiba. Mais claro do que isso, nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei para lá. Se você não quer acreditar em reencarnação, é um direito seu. Mas pelo menos reconheça que Jó acreditava. Então a Allahá, a lei judaica, ela é uma coisa que não é fixa, ela não é estática. O povo acha que a lei é uma coisa fria. A lei humana é, tá? O rigor da lei, da letra. Mas a lei de Deus? Pesquisa, coloca a lei. Vai nessas bíblias virtuais aí, pode ser em qualquer idioma. Coloca a lei, vai ver que aqui o povo judeu fala da lei. O rei David, ele fala: tua lei é boa, santa, pura e agradável. Aquele que não dá ouvido à lei do Senhor, até a sua oração é abominável. E várias outras citações. O que Salomão fala e vários outros. A lei para um judeu é algo bom, tá? Quem não entende de lei pode falar o que quiser, mas eu como judeu não abandono de jeito nenhum.
Para mim é algo bom, é algo que me dá vida, é o que me mantém. E eu não discuto lei com quem não é judeu ou não é monoteísta. A lei não foi dada para outro povo que não o povo judeu. Inclusive é um alahá, já que estamos falando de alahá. É proibido um judeu discutir a lei com quem não é judeu. Ele não recebeu a lei sobre ele. Ele não tem direito de discutir sobre a lei judaica. Inclusive é por isso que muita gente não tem acesso às sinagogas. E quando consegue acesso, eles deixam ali no serviço da manhã, no shacharit, depois pede para a pessoa se retirar, porque no período da tarde é quando a gente vai estudar a Torá. Pra quê? Pra pessoa ficar dizendo, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Pra quê? Não. Proibido. Da mesma forma que alguém que vem falar de um ídolo, a Allahá diz que você não pode, de forma alguma, dar a entender àquela pessoa que você ficou balançado com aquilo que ele falou. Você tem que confrontá-lo. Você não pode dizer a palavra amém, nem amém, né, que tá errado. Amém. Você não pode. Nenhuma das duas. Você não pode confirmar aquilo que um goi fala, ainda que pareça algo bom. Uma bênção, que Deus isso, que Deus aquilo, te abençoe, que faça isso, prospere. Você não pode falar isso. Ele é goi. O Deus que está na mente dele é outro, não é o seu. Isso é alahá. Isso é que tem que ser ensinado. Eu vejo as pessoas no Yom Kippur, e aqui nenhum problema, tá? Quero deixar claro, o que eu vou falar é para citar a alahá. Colocam a roupa toda branca, que também é um costume, tá? Você que não tem roupa branca, não se preocupe. Isso é um costume, não é alahá. Costume bonito, milenar do nosso povo judeu, inclusive anterior a qualquer outra religião aí, a afro ou de qualquer outro lugar, de vestir branco. Mas coloca tudo branco, geralmente uma roupa social, né, que nós judeus costumamos usar roupa social. Aí coloca uma sandália havaiana, ou uma crocs, problema nenhum, coloque lá. Só que aí ignora a pessoa que tá, por exemplo, sapato de couro. Querido, eu estou na Galute. A própria Allahá diz que se eu passar por um lugar onde eu possa ser ridicularizado, eu devo usar sapato de couro. Eu estou numa terra de idólatras. Não estou em Israel. Coloco uma roupa bonita, mangas compridas, toda branca, uma calça toda branca. Aí vai de sandália havaiana, de crocs. Nem pra dizer que eu sou capoeirista. Não dá pra dizer. Capoeirista não. A roupa é um pouco diferente. Tá certo isso? Eu acho bonito. E concordo com quem tenta viver dessa forma, como se estivesse em Israel. Só que é difícil. Se você consegue, beleza, mas não reclame do seu irmão que não consegue ou que optou por não seguir exatamente dessa forma. Ele não tá errado, não. Da mesma forma que você também não. Agora resta saber quem foi que te escolheu para ser juiz, julgador do teu próximo. O povo sefaradi, o judeu sefardita, Espanha, Portugal e nós aqui da América Latina, nós nunca precisamos ficar consultando A e B e ainda assim sempre cumprimos com as leis. Nunca deixamos de cumprir. Eu tenho um shiur, esse shiur foi particular, tá? Foi só para minha turma, então não adianta procurar áudio que não tem ainda. Talvez um dia eu faça. Penso inclusive fazer aberto para todos. Que eu falo sobre os tipos de judeu. Muita gente não entende. Existem muitos tipos de judeu. Mas não são todos judeus? São. Mas existem muitos tipos. Como nos espalhamos pelo mundo todo, acabou que ficamos divididos em questão de costumes. O judeu do leste europeu, e hoje em dia o povo coloca a França como se fossem todos Askenazi,
mas na verdade só o leste da França é Askenazi, uma parte dela é Sefaradi. Alemanha, Polônia, Rússia, inclusive a Rússia durante muito tempo tinha judeus Sefaradi, não era Askenazi não, tá? A Clarice Lispector mudou o nome para isso, né? Judia Sefaradi. Pesquisa na internet. Judia Sefaradi, não é Askenazi não, na Rússia. Orovitch, sobrenome Ashkenazi, né? É, mas significa oliveira. Orovitch é oliveira. Sefaradi. Família Sefaradi que foi pra lá. Aí você tem os judeus da Espanha, Portugal, norte da África, né? Se diz Sefaradi. Na verdade, muitos outros. Italquim, que são judeus italianos. Iemenita, né? Mizrahi, muitos outros. Todos se dizem Sefaradi. Porque o costume, a prática, eles vão mais pelo Sefaradi, mas eles têm o próprio costume deles também. E nessa aula, nesse shiur sobre os tipos de judeus, eu falei que essa questão de ortodoxo, liberal, reformista, progressista e todos os istas, isso é uma questão, uma divisão askenazi. Sefaradi não tem isso. E eu vejo Sefaradi dizendo, eu sou ortodoxo. Sefaradi não tem. Sefaradi é judeu e pronto, acabou. Sefaradi, ele sabe que dentro da comunidade dele, ele tem todo tipo, se a gente fosse comparar com o judeu Askenazi, nossos irmãos, ele sabe que teria todo tipo. Teria aquele que não cumpre bem o Shabat, tem aquele que come rasve shalom até carne de porco, o camarão. Eu mesmo tenho um amigo, médico, judeu, abre a boca com todo orgulho pra dizer que é judeu, e é mesmo. Ele come carne de porco. E sai falando pra todo mundo. Gostaria que ele não falasse, né? Mas é ele o criador, o que é que eu tenho a ver com isso? E é tão judeu quanto eu. Tem direito a subir na Torá, fazer a leitura da Paraxá, a entrar na sinagoga, fazer seu casamento, casar seus filhos, circuncidar. Isso é Alahá. Alahá não é o que está na minha cabeça ou na sua e o que a gente acha que tem que ser ou deixar de ser. Isso é Alahá. Então, eu poderia passar o dia, ou a noite no caso aqui, falando sobre o que é Alahá. Em Nova York, nós vemos nossos irmãos Askenazi, e respeito, como eu que disse, eles não estão errados, é a visão deles. Agora também não diga que está errado quando ele vê alguém fazendo algo que eles não fazem. Porque o judeu sefaradi passa de bicicleta, enquanto o Ashkenazi vai a pé, o sefaradi passa de bicicleta. Ah, mas e o Shabat? Você está dirigindo uma bicicleta. Aí o sefaradi diz, ah, mas não tem nada na Laha que proíbe andar de bicicleta. Aí, ah, mas se quebrar, e vai ter que consertar, e vai ser uma proibição do Shabat. Conserta. Então deixa ela no lugar, empurra. O que é proibido é melachá. São trabalhos criativos. O botão da minha camisa caiu no Shabat, eu posso costurar? Tenho certeza que um monte de gente disse não. Posso. Só não posso fazer perfeito. Bonitinho, dar toda a atenção ali. Ah, passa umas 3 agulhadas ali, deixa ele meio tortinho mesmo, depois você ajeita. Uma pessoa que a gente sabe que é recomendável não lavar pratos no Shabat, entre outras coisas. Só que você olha pra pia, sei lá, a pessoa ela tem um toque, ela tem alguma questão psicológica. Se ela não consegue controlar, ela pode lavar. O Shabat é um deleite. Se algo a está incomodando, a ponto de ela não conseguir controlar, ela lava. O ideal é quando controla, né? Nós conhecemos muitas histórias de pessoas que fumavam, por exemplo, né? Vício compulsivo. E ele foi preso
E lá ele não conseguia cigarro. A prisão em Israel, tá? Não é aqui não, que aqui a gente sabe que tem. E quando chegava o Shabat, aquela vontade, e ele sabia que tinha chegado o Shabat, de fumar passava. Porque ele conseguia honrar o Shabat, ele não acendia fogo no Shabat. E o nosso corpo, ele é preparado. Se você começa a fazer algo sempre daquela mesma forma, ele aprende. Da mesma forma, a pessoa que tinha toque, transtorno obsessivo compulsivo, né? Eu sou psicólogo. Quando chegava o Shabat, deixava de fazer aquelas coisas. Lavar o prato, isso e aquilo, porque sabe que no Shabat não pode. Mas se tem uma pessoa que não consegue controlar no Shabat, é um convertido, ou seja, não foi desde pequena criada dessa forma, e ela tá agoniada com aquilo ali, ela vai e faz. Da mesma forma, quem disse que é proibido lavar no Shabat? Recomenda-se não fazer. Principalmente se você é dona de casa, trabalha o tempo todo. Mas se eu preciso de uma colher, tá sujo o resto, eu preciso de uma colher para comer ou fazer alguma coisa, eu posso ir lá e lavar. Aquela colher, claro, só aquela colher ali. Ou outra coisa que eu estiver precisando. Isso é alahá. Isso é alahá. Óbvio, o correto é que as coisas estejam preparadas para o Shabat. Não se cozinha, rasva e shalom, você não vai manipular fogo. Isso aí não, aí é proibido. Manipular fogo é proibido. Cozinhar no Shabat é proibido. Uma coisa é você lavar uma colher que você vai precisar, outra coisa é você cozinhar, você acender fogo. Não, aí tem que estar preparado. Já aconteceu comigo, por algum motivo, passar o Shabat só, trabalho semana toda, estudo também, chegar em casa e não deu tempo. E aí? Era comer o que tinha. Com alegria, tá? Com alegria, mas era comer o que tinha. Era passar o dia na fruta, era comer a comida gelada da geladeira. Não tem problema. Mas aí, cozinhar, acender o fogo, não. Esquentar, até pode. Existem alguns pormenores na Lahá que permite. Né? Não acendendo fogo, claro. Né? Até a chapa que a gente coloca, né? Nós judeus temos uma chapa que fica em cima do fogão. Acendemos antes da vela, né? Do acendimento das velas, que depois não pode ligar mais nada. Deixamos no fogo mínimo e essa chapa fica ligada às 24 horas do Shabat só para manter a comida quente. Não queima a comida não, fica no mínimo. É uma chapa grossa de 5 centímetros. Então se a comida tiver muito líquido, não pode ficar ali, porque a gente entende que está cozinhando. Mas se tiver pouco, um pouquinho de líquido de água, pode ficar normal, não tem problema. Muita coisa, muita alahá que poderia ser discutida aqui, como de fato é. Uma vez eu vi uma pessoa, um absurdo, dizendo: Olha, eu não vou mais vir para a sinagoga porque no caminho que eu tenho que passar pelo meu condomínio tem aquelas lâmpadas que acendem automático, sensor de presença. Eu olhei e disse: Ué, qual o problema? É você que acendeu? Não, mas foi a minha presença, foi o. Tá, mas. Tá, então tu não sai de casa, tu não vai pra sinagoga porque tem um. Outra, não existe nenhuma proibição de acender a luz no Shabat. Uma coisa que eu aprendi: se a Allahá ela proíbe algo, ou ela permite algo, você segue aquilo ali. Mas se não tem na Allahá, é ambíguo. Você faz ou não, a decisão está na sua mão. Não existe proibição de acender luz. Não tinha luz na época da Torá. E outra, a Torá é algo atual, tá? Ela é algo para daqui para milhões de anos ela ainda vai estar valendo. Não é porque ela não fala em eletricidade, é porque é uma coisa óbvia. Ela não fala porque o Criador não proibiu. Ele sabia que um dia a humanidade ia descobrir a eletricidade. Mas se não tá lá é porque não é proibido. Ah, mas é porque quando você aperta o interruptor,
sai uma fagulha e é fogo, tá? Meu querido, então a sua instalação elétrica está com problema, refaça. Só não coloque a culpa no interruptor. Fótons, elétrons, nêutrons, não é fogo. Vá lá no acendedor automático do seu fogão, sem ligar a boca, né, abrir a parte do gás, e fica lá apertando o acendedor elétrico, coloca um papel lá e vê se vai pegar fogo. Não vai. Isso é alahá. Eletricidade não é fogo. Pode se tornar, depende se tiver os elementos necessários para isso. Né? Isso é ciência básica, quinta série. Gás comburente, né? Oxigênio, enfim. Bom, pessoal, mais de 1 hora de shiur para matar a saudade, né? Muito tempo sem fazer shiur. E deixem seus comentários, suas perguntas, eu terei o maior prazer em responder. Deixa aí também qual o próximo assunto que vocês gostariam que eu falasse a respeito. E que o Criador, bendito seja o nome daquele que é bendito, abençoe a todos vocês, que Ele mande uma bênção especial advinda do lado direito do trono da representação da glória divina.